Muito boa tarde a todos. Nós vamos então dar início aqui à nossa reunião, que tem por objetivo discutir situações, legalização, principalmente uma normatização das instituições de longa permanência para idosos. O gabinete do vereador Biratã Castro Santos, que sou eu, a sua assessoria, entendeu que este seria o melhor caminho, seria um primeiro passo para que a gente pudesse discutir questões voltadas às casas de repouso, das quais nós, como município, ainda não temos uma lei específica. Temos várias normatizações, temos várias indicações e leis que já são regulamentações nacionais. E, assim, por analogia, são utilizadas no nosso município, onde gerou a necessidade de uma discussão, e uma conscientização também por parte daqueles que desejam e trabalham já com isso, e aqueles que têm a função de fiscalizar. Como fizemos algumas reuniões mais informais e reuniões pontuais, eu preferi fazer uma reunião aqui no ambiente da Câmara Municipal, já que estamos em ambiente híbrido, em situação híbrida, não podemos ter a reunião presencial, e esse seria o melhor caminho para que a gente pudesse ouvir todas as pessoas que nós entendemos que farão apontamentos importantes para que a gente possa avançar. Eu quero dizer aqui, deixar bem claro, e agradecer a presença de todos, que nós não temos a pretensão de resolver o problema, nós não temos a pretensão de eliminar todas as dúvidas nesta reunião, que talvez não chegue a 1h e 10 no máximo, por conta de tantos compromissos que todos têm, mas sim seria um primeiro passo para que a gente direcionasse esforços, recursos, conhecimentos, para que fizéssemos uma lei robusta, bem abrangente e que houvesse segurança jurídica para todas as pessoas que estarão envolvidas neste primeiro momento, nesta primeira discussão. Então, eu fiz questão de fazer uma lista de oradores, porque nós teremos um tempo reduzido. E também acredito que 10 minutos seria tempo suficiente para que todos nós possamos expressar de alguma forma as nossas aspirações, expectativas e sugestões para esse tema que é tão importante e cada vez mais vai se tornar uma necessidade de todas as cidades, de todos os municípios, das comunidades. Como tratamos os nossos idosos, de que maneira podemos acolhê-lo, de que maneira podemos tratar esse assunto que é muito delicado, que é muito importante e que diz respeito também à nossa continuidade como seres humanos. Então, eu queria, em primeiro lugar, toda a logística da reunião ela é controlada pela TI aqui da Câmara, da TV Câmara também, a quem eu já faço o meu agradecimento público aos técnicos, ao diretor da TV, que preparou esse ambiente para que a gente pudesse desfrutar o melhor dessa tecnologia tão importante. Então, à medida que nós vamos falando, eu gostaria da compreensão dos nossos presentes e que observassem os vossos microfones. Nós colocamos em mudo os microfones não para cerceamento de palavra, mas sim para otimização da reunião e para que os ruídos que nós normalmente temos num ambiente que não seja um ambiente de reunião, eles sejam diminuídos, minimizados, mitigados para a gente ter um melhor aproveitamento. E à medida que as pessoas forem sendo chamadas, nós vamos abrindo o microfone e vocês terão o tempo necessário para poderem se manifestar, ok?
Então, dito isso, eu gostaria primeiramente de ouvir, então, o doutor Daniel, que ele faz parte da Associação das Casas e das Comunidades de Repouso. Eu gostaria que ele pudesse utilizar esse primeiro momento, né, e pudesse falar com todos nós. Ok, doutor Daniel, o senhor tem a palavra, até por 10 minutos. Ok, muito obrigado, professor Bira, professor vereador, em que abriu as portas da Câmara para que pudéssemos, né, trazer essa dificuldade que eles encontram no presente momento. Queria agradecer também a presença de todos aqui presentes, tanto os representantes das casas, como o doutor Gustavo Dorzella, faz um excelente trabalho no frente do Ministério Público, o Ezequiel, junto à Vigilância Sanitária, nos recebeu recentemente, abriu as portas também e demonstrou aí toda a vontade da gente trabalhar em conjunto. Queria também agradecer a presença da Carol, do Conselho Idoso, e todos os demais participantes aqui, o representante da Prefeitura, o doutor Gustavo também. Se trata de um assunto de extrema importância para o município. E trago isso porque, de acordo com a Fundação SEAD, né, a fundação que verifica a quantidade tanto de idosos como da população mesmo que seja da cidade de Bauru, hoje os idosos, eles ocupam aí cerca de 11%, quase 12% da população, né? A gente verifica que é uma quantidade bastante elevada, né? E esse número só tem a crescer, porque, infelizmente, somos de uma geração onde os pais tinham mais que um filho, né? Mais que um filho. Com isso, serão muito mais idosos que, na verdade, pessoas novas, já que nós agora, como adultos, temos apenas um filho, no máximo 2, né? Em aproximadamente 4 anos, é calculado pelo SEAD, que a população vai ter um aumento, né, para um percentual de 17,76%. Ou seja, a gente vê que em pouco tempo, né, na próxima legislatura e do próximo prefeito, a gente vai ter alcançando quase 20% da população somente de idosos. E, infelizmente, ou felizmente, para quem assim entender também, né, no meu ver é felizmente, infelizmente os idosos eles não podem mais ser acolhidos em casa. Por quê? Porque hoje em dia tanto marido e mulher trabalham, tanto marido e mulher têm os afazeres fora de casa. Com isso, deixar um idoso em casa é um tanto quanto complicado e até mesmo perante a legislação de idosos pode até configurar crime, né? Em razão disso, com grande louvor, as casas de repouso em Bauru surgiram e estão surgindo cada dia mais. A gente vê um aumento das casas que há pouco tempo atrás existiam apenas 10 casas de repouso em Bauru. Hoje são 50, sendo 25 delas vinculadas à associação, né? A associação a qual eu represento como advogado. Temos aí o presidente, o senhor Marcos, né? E que buscam aí, junto à vigilância, junto ao Ministério Público, uma padronização dessas casas e padronizar não por baixo, mas sim padronizar por cima, para que as casas de repouso, não só de Bauru, mas como do estado de São Paulo e do Brasil todo, deixem de ser conhecidas como depósito de gente, depósito de material humano, e passem a ser conhecidas como o quê? Como um lar, como um repouso, como um local para que os idosos possam passar o restante que tem de vida, até porque alguns, né, a gente pode classificar em cerca de metade dos idosos tem algum problema de saúde, né? Metade dos idosos tem alguma enfermidade, o que dificulta o cuidado em casa e facilita o cuidado numa casa de repouso, já que lá encontramos profissionais capacitados, cuidadores que passam por um curso reconhecido por instituição de ensino, né, superior falando do federal, né, enfermeiros e até médicos, né. Isso jamais teriam assistência em casa, pelo contrário, a gente vê aí que a maioria dos idosos, quando vai num SUS, infelizmente morrem na fila de espera. Então, você vê que a casa de repouso ela veio para ficar e veio para tornar a vida do idoso, querendo de certa forma, melhor, né? Temos a nossa questão aqui, a gente busca, o que a gente está buscando com essa questão toda, com levantando
buscando o pastor Bira, buscando em reunião com a prefeita anteriormente, né? A Sueli nos recebeu muito bem, o doutor Gustavo estava presente, o Gustavo Bulgar estava presente, também nos recebeu muito bem. O que a gente busca? A gente busca aquilo que o artigo 2º da RDC 283, 2005, essa resolução elaborada pela Anvisa, né, o órgão federal, possibilita o quê? Possibilita a alteração dessa própria lei para a realidade do município. O artigo 2º é bem claro quanto a isso, né? Ele permite que o município se adeque, né, de acordo com aquilo que se faz necessário. Temos hoje em Bauru uma realidade totalmente diferente do que tínhamos há 4, 5, 10 anos atrás. A realidade de Bauru hoje é que as casas de repouso, elas ingressam, né, no ramo de atividade, que é não comercial, não tenho como negar que é uma situação diferente, é um ramo comercial sim, né, a busca desses idosos por uma casa de repouso, mas elas ingressam numa casa, como todo comércio em Bauru, como se você abrir um restaurante, como se abrir um escritório de advocacia, num imóvel alugado. Não é imóvel próprio. A realidade de Bauru, infelizmente, não é a construção de áreas para o repouso de idosos, onde eu vou construir ali uma casa de repouso, eu vou construir de acordo com aquilo que se entende na lei, na legislação específica como devido. Não, pelo contrário. As casas de repouso, sim, abrem, é um comércio, sim, e elas abrem dentro daquilo que a cidade permite, daquilo que a cidade possibilita, né? Não temos como falar, vamos construir casas de repouso, lares de repouso, né? E assim alugar por 10, 20 anos. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, o nosso Brasil, o nosso país, vive uma rotatividade, economicamente falando, muito grande. Temos uma realidade no país onde o que hoje é alta, economicamente falando, daqui 2 anos é baixa. Vimos aí que mal saímos de uma crise, estamos enfrentando uma crise tanto de saúde como também econômica, do próprio coronavírus, onde temos a realidade de casas aqui que cabem, né, 70 idosos tranquilamente, inclusive com a documentação prevista, tudo certinho, só que só por conta da crise que famílias perderam emprego. Só por conta disso, 12 pacientes foram embora. Então, como construir lares onde vocês têm que ficar residente no local por 10, 20, 30 anos para que o proprietário possa construir e locar, sendo que qualquer crise vai fazer com que a casa tenha uma queda nos seus rendimentos? É impossível. Economicamente falando, é uma situação que não existe para Bauru, pelo menos para Bauru, que infelizmente não é possível. Entendo eu que temos que trabalhar, o direito é assim, o direito deve ser dinâmico, o direito deve ser algo que atenda à sociedade, já que a nossa Constituição é clara, né, quanto a isso. Tem que se atender à sociedade. De que forma? Uma forma simples, uma forma que a gente busca aqui de parceria. Nós, a Associação das Casas de Repouso, já comentamos isso com todos que nos reunimos, com a prefeita, com o Ezequiel, agora aproveito para renovar para o doutor Gustavo Zorzella também, os demais participantes. Estamos aqui para trabalhar em conjunto. Queremos trabalhar de que forma? De uma forma onde todos nós possamos ter uma relação onde é possível trabalhar sim, e é possível ter a fiscalização também, e é possível ter saúde para os idosos, ter uma vida digna para os idosos, que é aquilo que o Estatuto do Idoso pede, né? Existem alguns regramentos na RDC que são previstos ali, que a gente pode discutir mudanças, podemos discutir alterações, podemos discutir algumas partes, e também existem formas da própria vigilância padronizar o seu atendimento, né, a sua fiscalização, que já foi conversado com o Ezequiel e com a própria Ana da vigilância, né, formas de padronizar essa fiscalização. E aqui cito exemplos, por que não? Tempos atrás, uma casa de repouso, foi feita uma reunião onde exigiu dela uma cozinha de 10 metros quadrados, onde, que na verdade, a legislação municipal exige isso para comércio de alimentos e não para a casa de repouso. A RDC, ela é bem clara que ela exige uma cozinha, ela não exige uma cozinha de 10 metros quadrados. O que exige uma cozinha de 10 metros quadrados é uma cozinha comercial. A casa de repouso não comercializa alimentos. Não tem por que aplicar uma lei a qual não tem nada a ver com os idosos, nesse caso. Outro exemplo que a gente pode citar aqui é a questão de ligação por corredor entre cozinha
e o quê? E refeitório exigisse por dentro da casa, por que não se por fora, se é com telhado, é um local arejado, é um local que dá para se locomover tranquilo. Às vezes a casa que alugou não tem essa ligação, não tem como fazer essa ligação. As paredes são estruturais. Como é que você vai destruir uma parede estrutural? Né? Então, assim, eu acho que o ideal seria a gente entrar no mérito da questão a partir daqui, discutirmos bastante. As casas de repouso, por meio da associação, estão abertas à discussão de tudo e qualquer situação, toda e qualquer situação. Estão abertos ao quê? A buscar, junto ao poder público, seja municipal, seja Ministério Público, seja qual for, buscar o quê? Uma harmonia entre todos eles, de forma ao quê? De forma a poderem trabalhar regulamentadas. Comentei até na reunião com o Ezequiel, né? Que a gente, de uma forma bem amistosa, que não existem casas de repouso regulares em Bauru. Todas são clandestinas, porque nenhuma tem documento. Infelizmente, nenhuma tem documento, nenhuma tem um LTA exatamente para aquilo que vai trabalhar. Por quê? Porque a forma que se busca isso é uma forma totalmente inviável, né? A gente vê, por exemplo, casos de casas de repouso que o LTA diminuiu bruscamente a quantidade de idosos, com pequenas alterações que o próprio proprietário fez, sequer se foi discutido com o proprietário, dá uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali. O proprietário fez, houve um aumento na capacidade de idosos. Então, por que não trabalhar em conjunto? Por que não buscarmos essa harmonia? Por que não adequar a realidade do município à realidade das casas e vice-versa, a realidade das casas ao município? Né? Buscamos aí também, entendemos que a Carol faz um excelente trabalho junto ao Conselho do Idoso, mas gostaríamos do que também, de ter uma parceria com ela também, né? De que forma colocarmos ali um representante para que ela pudesse conversar apenas com esse e não chegasse a diversas informações das casas. Às vezes a casa X fala uma coisa, a Y fala uma coisa, às vezes fala outra coisa, e ela acaba ficando com tanta informação que para ela fica inviável. Então buscar ali, constituir dentro da associação uma representação para que ela possa se reportar, que a gente possa reportar ela e vice-versa. Então o que a gente busca com essas audiências públicas, com esse bate-papo, com essa conversa, é como eu disse, mudanças legislativas, mudanças de postura e mudanças efetivas, mas sim efetivas, para que as casas de repouso possam trabalhar em Bauru de uma forma harmonizada e de uma forma legal. Agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Quero fazer menção aqui também que participa da nossa reunião a nobre vereadora Chiara Ranieri Baceto. Muito bem-vinda, vereadora. Nesse mesmo ritmo, eu gostaria de chamar aqui o diretor da Vigilância Sanitária, nosso amigo Ezequiel. Ezequiel, você pode discorrer, você tem 10 minutos. Boa tarde, vou usar bem menos, pode ficar tranquilo. O pessoal da Casa de Repouso procurou a gente, né, semana retrasada, querendo discutir a questão da legislação. Então, como o nosso colega acabou de falar agora, colocou aí a RDC 283, ela deixa claro no artigo 2º que o município ele pode fazer normas suplementares, né, adequando à realidade local. Então, assim, suplementar, lembrando que adicionar alguma coisa a mais, trazendo para a realidade local. O que acontece aqui em Bauru, e é uma crítica também, é que as pessoas começam tudo ao contrário aqui, né? Na verdade, antes de abrir algum comércio, primeiro você tem que fazer um projeto e apresentar a vigilância sanitária. Hoje a gente vê que é o contrário. Primeiro as pessoas abrem o negócio, põem funcionar, depois que eles correm atrás para regularizar e faz ao contrário. E acaba deparando com esse problema. Depois, quando tem que fazer adequações e adaptações, ele acaba vendo o negócio dele encolher. Então, o rito correto era, se eu quero abrir uma casa de repouso, primeira coisa a fazer, procurar a CEPLAN, que é o órgão que vai ajudar a questão de solo, impacto de vizinhança, tudo mais. A CEPLAN, legalizando tudo, a vigilância sanitária para ver quais são os documentos sanitários, quais projetos, que é o LTA, né, que é a avaliação técnica de projetos lá, para ver se aquele negócio que eu quero abrir, se vai ser viável, se não vai ser viável, se o tamanho que eu estou propondo vai atender o número de pessoas que eu quero, tudo mais. Lógico, eu já disse que em Bauru as pessoas não pensam em construir, acaba alocando uma casa mais antiga, uma coisa ou outra. Mas mesmo quando pensa fazer a locação desse imóvel, tem que fazer um projeto de adaptação, porque nenhuma casa comercial, nenhuma casa de domiciliar normal,
de família, ela foi projetada para receber pessoas em grande quantidade de especificações sanitárias, né? Então, quando aluga uma casa, se o proprietário vai permitir fazer adaptações, que muitas vezes a pessoa aluga, assina o contrato e nem coloca no contrato que está ali previsto adaptações naquela casa de repouso. Então, depois que a coisa está correndo, que a vigilância sanitária muitas vezes é acionada ou por denúncia, ou é acionada pelo proprietário que quer regularizar a situação, ele acaba se deparando com esses intempéries, que tem que quebrar uma parede aqui, quebrar uma parede lá, tem que abrir uma janela. Só foi fazer o contrato aluguel e não viu a planta da casa, não viu se podia quebrar, se ali era estrutural, se não era, tudo mais. E a gente só gostaria de colocar, porque assim, parece que a fiscalização a gente faz as coisas na nossa cabeça, né? A gente não faz. Tudo parte de um pressuposto de legislação. Então, a Vigilância Sanitária trabalha com base em portarias, a SVS 5, que determina algumas questões, o Código Sanitário do município e as RDCs, que da Anvisa e outras leis que vão apoiar. Tudo isso é muito bem discutido em âmbito estadual e a gente conversa com as vigilâncias do Estado, tudo é muito discutido. Quando a gente tem dúvida técnica, a gente não sabe tudo e a gente não quer saber tudo mesmo, a gente consulta outros órgãos que vai nos dando os amparos. Então, a gente precisa estar aqui em Bauru, primeiro, uma noção que as coisas não podem começar de trás para frente, tem que começar do momento correto. Quando não tem casos de repousos irregulares em Bauru, não é uma verdade, né? A gente tem casos assim, com licença sanitária, com LTA regularizado, tudo certinho, a gente tem. Tem casos de repousos que está funcionando hoje, talvez ainda não está com tudo o documento pronto, mas ele está com o documento andando, ele está atendendo o mínimo necessário. O promotor, o doutor Zorzara, que está presente, acompanha essas casas de repouso junto com a gente, e quando ela tem condições, está funcionando para manter esses idosos, que a gente tem necessidade desse serviço, sim, a casa ela tem uma autorização para funcionar e um tempo para se regularizar. Abril já está funcionando, está lá, e a gente não vai poder fechar a casa de repouso e vai pôr esses idosos na onde? Na rua? Porque a Rose da SEBS, talvez ela vai falar daqui a pouco, ela não vai ter condições de assumir esses idosos do dia para a noite. Então, a gente tem casa de repouso muito bem estruturada, funcionando muito bem regulamentado. Então, algumas questões legais, legislação, a gente vai trabalhando com escopo. Então, quando eu penso fazer uma lei municipal, regularizar a casa de repouso, eu falo, eu não sou contrário a lei nenhuma, pelo contrário, tudo que vier para melhorar é ótimo, para nós é perfeito isso. Tudo que venha para somar, ótimo, né? Tá ruim. A gente quer que saia fora da cidade. Ela vai ter que seguir a RDC 283, da forma que ela está, ela vai ter que seguir a CVS 5, ela vai ter que ser estaduais que já estão implantadas e que nós temos o dever de acompanhar. Então, assim, talvez a nossa lei municipal, que eu não sou contra de jeito nenhum, ela pode se tornar muito mais restritiva do que existe hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente quer, né? Porque se a gente for fazer uma lei muito mais suplementando as deficiências daquilo que a gente acha que não existe, pode se tornar algo muito mais restritivo. Mas, assim, eu acredito que dá para melhorar Ezequiel. Com os meninos, a casa hoje está aberta, Ezequiel. Uniformizar algumas ações, você poderá deixar de cumprir, né? Ou seja, na lei municipal ou não, mesmo fazendo uma lei municipal, essas leis terão que estar presentes lá, né? Para que tenha um regulamento e para que seja atendido o desejo de todos, que eu estou entendendo que é ter uma uniformização, da mesma forma que uma casa de repouso trabalha, que todas sigam a mesma regra e trabalhem igual. E aí a gente começar pelo certo. Então, antes de abrir a casa, primeiro vai ter que apresentar todo esse rol de documentação, aprovar todos os projetos e depois abrir a casa de repouso, que aí seria o mundo ideal. Se a gente pensar nessa realidade, e não fazer o contrário, abrir a repouso e depois correr atrás da documentação. Mas é isso que eu queria falar e a gente fica aberto aqui à discussão. Obrigado, Ezequiel. Nós estamos tendo um probleminha com a nossa conexão, mas acho que todo mundo está ouvindo, tranquilo, né? Acho que o problema é local, acredito que todos estão vendo, né? Tivemos um problema com a conexão do Ezequiel.
Mas, de qualquer forma, muito obrigado, Ezequiel, pela participação. Eu queria já passar a palavra também para a senhora Ana Carolina Mondilo, que representa aqui o Comup. Boa tarde, senhora Ana. Passar para a senhora a palavra. A senhora terá por 10 minutos. Boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. Começo informando, talvez não seja uma fala final, mas para frente, se for aberta a possibilidade de manifestar em relação às demandas que forem surgindo nesta reunião, nós, enquanto Conselho Municipal da Pessoa Idosa, temos diversas atribuições previstas no Estatuto do Idoso. Duas delas muito importantes, afetas principalmente, diretamente, as ILPIs, as casas de repouso. A primeira delas, a questão da inscrição das casas de repouso junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E a segunda delas, referente à fiscalização dessas casas, junto com a Vigilância Sanitária e com o Ministério Público. A questão da inscrição, só para nortear os demais presentes, há anos atrás, antes de 2018, nós tínhamos um sistema de inscrição como se fosse um cadastro. Então, as casas de repouso enviavam documentos diversos acerca da sua constituição e nós recebíamos e cadastrávamos essas entidades. Muitas das vezes, em visitas locais dos conselheiros, nos era dito pelos proprietários que os documentos não estavam de posse dos mesmos naquele momento, que os documentos ficavam em posse do contador, do escritório de contabilidade, então isso inviabilizava, quase na totalidade, de a gente ter esse acervo completo individual de cada casa de repouso. E ficava dessa forma. De 2018 para cá, publicamos uma resolução 001, que inclusive foi republicada em 2019, realmente dando um outro entendimento, após reuniões com a Vigilância Sanitária, com o Ministério Público, entendendo essa fiscalização do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, esse olhar mais social, porém não se distanciando do quanto é determinado no Estatuto do Idoso. Então, deixou de ser um mero cadastro e é uma inscrição com certificado, onde as casas de repouso devem apresentar um rol de 7 documentos aproximadamente, são documentos de existência mesmo, imprescindíveis para a existência dela, a gente não cria nenhum óbice, para que essa inscrição seja realizada. E temos também, como bem frisou o Ezequiel, casas de repouso regularizadas perante o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Em menor número, é claro, mas temos. É existente isso. Essa era uma dificuldade que a gente tinha, nunca nos era fornecida a documentação. Dentre as documentações que a gente exige, e a gente sempre se norteando por meio do Estatuto do Idoso, ele fala aqui no artigo 48, parágrafo único, que as entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso, e aí entre as particulares, ficam sujeitas à inscrição dos seus programas junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, na sua falta o Conselho Estadual ou Nacional. E ela estabelece 3 principais critérios para que essa inscrição seja verificada. Uma delas é da constatação, o Conselho precisa constatar que aquela ILPI oferece instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Ora, esses documentos, essa adequação das instalações físicas, o Conselho Municipal ele não tem competência para certificar essa instalação. Então, o que a gente exige? A gente exige a certidão da Vigilância Sanitária, a autorização.
da certidão da vigilância sanitária. Então, a casa tendo essa autorização da vigilância sanitária, ela está quites nesse primeiro requisito. Depois, ele fala em apresentar objetivos estatutários e planos de trabalhos compatíveis com os princípios dessa lei, que é uma questão mais tranquila. Estar regularmente constituída, a gente pede os documentos, então, de constituição dessa entidade, né, dessa empresa, e demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Ainda em relação às questões de condições físicas, instalações com adequação de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, também é pedido o alvará do Corpo de Bombeiros. Então, alvará da Vigilância Sanitária e alvará do Corpo de Bombeiros para atestarem esse requisito imposto não pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, mas pelo Estatuto do Idoso. Então, isso é uma questão. Em relação às fiscalizações, também autorizadas pelo Estatuto do Idoso, inclusive não se trata de uma autorização, mas de uma competência do Conselho, nós estamos com as atividades suspensas provisoriamente por conta dessa questão do isolamento social, até por determinação do Ministério Público. Mas há anos anteriores, né, até março de 2020, quando ela estava ocorrendo em locos, nós constatávamos diversas irregularidades, não só estruturais em relação às ILPIs, mas também de procedimentos individualizados em relação a cada idoso interno. Eu cito um exemplo de uma dessas irregularidades. Em uma dessas visitas, o conselheiro foi até lá, uma determinada casa, e perguntou um dos quesitos é saber quantos internos ele tem lá dentro. E aí, um exemplo, 20 internos. E contava as camas de todos os dormitórios e davam 17 camas. E a pessoa afirmava que tinha 20 internos. Então, assim, tem diversas irregularidades que são gritantes, né, em relação à alimentação e etc. Quando o doutor Daniel Damasceno, na sua exposição, ele fala da ausência de legislação municipal. Sim, concordamos que deve existir uma legislação municipal que regularize a instalação, mas também, da forma como foi bem lembrado pelo Ezequiel, uma norma suplementar e não inovadora. A gente não pode alterar o que está lá na RDC, no sentido de minimizar essas cobranças e esses critérios, no meu entendimento. Também não concordo muito quando o doutor Daniel Damasceno coloca que as casas de repouso são um depósito de material urbano. A gente não quer crer que isso seja inteligível, assim, principalmente a maioria da população, porque não é isso que a gente intenciona. Na verdade, são casas onde o idoso deve conviver com condições mínimas de dignidade, né? E aí falar também que a cidade, que as ILPIs estão alocadas ou fazem locações de imóveis, sejam eles novos ou antigos, porque aquilo que a cidade possibilita também é discordável. Por quê? Como todos nós sabemos, as ILPIs nada mais são do que uma empresa. Elas prestam um serviço, né? Então, quando eu tenho uma intenção de abrir uma empresa, de montar o meu negócio, eu vou procurar um ponto, eu vou procurar um estabelecimento que melhor se adeque àquele serviço que eu vou prestar, ou aquele produto que eu vou vender, comercializar. Então, também sou da opinião de que se o imóvel não traz as condições necessárias para a instalação daquela determinada casa de repouso, que a saída seria, então, que os proprietários adquirissem imóveis, construíssem os seus próprios imóveis para que essa adequação fosse possível. Aquela justificativa também de que a gente vive em crise
crise e que a gente não consegue se estabelecer num determinado local, fixar a sede e tudo mais, também não procede, porque isso é de toda e qualquer empresa, né? A crise existe para todos, sejamos do comércio, sejamos prestadores de serviço, até para nós que somos advogados, também houve, também impactou. Então, acho que esse não é um argumento plausível. Queria também comentar de início que a gente realmente constata que primeiro o proprietário ele abre a casa de repouso, ele trabalha numa situação de clandestinidade, inclusive a gente tem um número aproximado de 45 a 50 casas de repouso e sabemos muitas vezes que existem mais, e a gente recebe denúncia dessas outras que existem de forma irregular. Repassamos para o Ministério Público, repassamos para a Vigilância Sanitária e aí é nessa medida que esses números vão aumentando, né? Uma outra coisa que eu acho interessante, falando ainda nessa questão da flexibilidade da legislação, a gente tem que observar que a legislação, seja ela nacional, estadual, a RDC e tudo mais, são anteriores à abertura daquela determinada empresa. Então, aquele candidato a proprietário de uma LPI, ele tem condições de se antever e falar, não, esse é um negócio que para mim não é viável. Ou não, esse é um negócio para mim viável. Então, ele já tem toda uma legislação à disposição dele para ele verificar se realmente ele está apto a exercer aquele tipo de atividade ou não. E aí, encerro a minha fala nesse primeiro início, porque é o que o senhor vereador colocou, essa é uma primeira conversa que nós estamos tendo, inclusive eu, Ana Carolina, representante do Comup, digo, a Associação das Casas de Repouso não se apresentou formalmente ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa ainda. Não tivemos nenhuma reunião formal com essa associação, não temos conhecimento dela, apenas por telefone, né? Apenas na informalidade. Não sabemos quais são as casas que estão associadas, não sabemos se existe um estatuto dessa associação, se ela está regularizada, nós não temos essa informação. E quando você coloca que a intenção é realmente colocar um único representante, ainda que da associação, que represente, como ele disse, 25, 26 casas que encontram-se atualmente associadas com o Comup, é interessante enquanto fala de associação, mas cada casa tem a sua particularidade. Então, o conselho ele vai entrar em contato e vai continuar entrando em contato individualmente com cada casa, né, na medida das suas diferenças. Tá? Então, isso é o que eu queria colocar agora de início. Muito obrigado. E, assim, me coloco à disposição. Sim, o diálogo está sempre aberto. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ana. Contribuição muito importante. O doutor Daniel pediu para que a gente desse um direito de resposta dele, mas, doutor Daniel, eu acredito que a gente pode avançar na reunião. Posteriormente, como a própria senhora Ana falou e os demais, esse é um primeiro contato, esse é um primeiro passo que nós vamos dar nesse sentido, e eu queria primeiro ouvir a todos, né, e depois as considerações dos vereadores que estiverem presentes, e a gente vai caminhando. Eu me coloco à disposição para, de fato, fazer esse encontro, promover essas reuniões, para que a gente avance no sentido de uma legislação e uma conscientização de todos, tanto dos que pretendem trabalhar, como aqueles que fazem a fiscalização, a regulamentação. Então, eu queria ouvir agora a senhora Graziela Piscino Marafiotti, representante do Conselho Municipal de Saúde. A senhora é bem-vinda, boa tarde. A senhora terá 10 minutos, ok? Muito obrigado. Boa tarde, senhor vereador, boa tarde a todos. Obrigada por chamar, né, convidar o Conselho Municipal de Saúde. Eu
fiquei muito preocupada com a fala de que não existem casas de repouso regulares no município de Bauru, mas depois entendi pela posição da senhora Carol Mondilo que sim, que existem casas regulares, e isso foi confirmado pelo Ezequiel, que também faz parte do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho também está aqui, né, à disposição para trabalharmos em conjunto, chegarmos numa solução correta, adequada e saudável para os idosos do município de Bauru. Essa demanda da população idosa é uma demanda que certamente por muitas vezes virá para essa casa, né, até em decorrência da transição demográfica que nós passamos, esse período aí que nós temos um número de idosos que precisam do nosso município, precisam do nosso auxílio. Concordo com a colocação da vigilância em saúde, de que nós temos a RDC, não podemos ser inferior no que tange às normas, né, municipais. Então, eu não visualizo agora, nesse momento, uma proposta de acomodar a RDC 283. Eu visualizo uma proposta de diálogo, uma proposta de boa assistência à pessoa idosa. Então, muito obrigada, estamos à disposição aí para esse diálogo. Muito obrigado, então, senhora Graziela. Fala também concisa, e nós vamos trabalhar no sentido de organizarmos. Eu deixei para o final o doutor Gustavo e o doutor Zorzella e Bugalho, né? Os dois são Gustavos. Eu deixei eles por último da lista dos inscritos de propósito. E antes de passarmos para o doutor Gustavo Zorzella, a Rose Carrara, que representa aqui a Secretaria do Bem-Estar Social, também vai ter a oportunidade de falar, e vou franquear a palavra. Senhora Rose, fique à vontade, a senhora tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Na pessoa do nobre vereador, cumprimento todos os presentes, né? Diante dessa discussão, a gente entende que está muito mais voltada às casas de repouso, né, particulares. A SEBS hoje, ela desenvolve um trabalho, né, de serviço de acolhimento para a pessoa idosa, em parceria com 3 organizações da sociedade civil, né? A prefeitura financia esses serviços, que é a Sociedade Beneficente Cristã ABC, Vila Vicentina e a Associação Enéas de Aguiar. Hoje nós mantemos 150 vagas para acolhimento de pessoa idosa vulnerável que esteja numa situação de risco, né? Ou que tenha perdido todos os seus vínculos familiares, não tendo uma condição de prover, de permanecer sozinho. As nossas serviços de acolhimento, né? Nós temos um padrão normativo que fica no site da prefeitura, que é o padrão que todos os serviços têm como base para a execução do serviço, falando, né, de todas as normativas, a equipe necessária, e o nosso padrão normativo ele está embasado na resolução 283, tá? Então, assim, a gente está aqui à disposição para... quero falar também que a porta de entrada nesses serviços de acolhimento é via CREAS, né? Então, a partir do momento que a família tem uma necessidade, a equipe técnica do CREAS atende a queixa, avalia. O nosso primeiro objetivo sempre é o fortalecimento de vínculos familiares e não o acolhimento. Então, realmente, numa última instância, quando nós percebemos que não há possibilidade deste idoso permanecer sozinho com a família, aí sim a gente propõe o acolhimento institucional, né? E só assim, aproveitando a oportunidade, o Ezequiel fez uma fala, né, que na necessidade do fechamento de uma casa de repouso, o papel das SEBS, né? O papel das SEBS, neste momento, é acionar as famílias, né? Porque o familiar que colocou nessa casa de repouso é ele que é o responsável, né,
né, em ou colocar em outra ou assumir a responsabilidade deste idoso. A SEBS ela apenas vai estar atendendo realmente aquele idoso que ele não tem nenhum suporte e nenhum vínculo familiar, tá bom? Nós estamos aqui à disposição, né, para algum outro questionamento, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Rose. Muito obrigado pela participação. É sempre importante a gente caminhar junto, né, com aqueles que de fato fazem a história. A gente está aqui como facilitador, a gente está aqui como intermediador, né, para poder chegar a uma política pública interessante. Doutor Gustavo Zorzella, promotor, nós queremos ouvi-lo também. O senhor tem a palavra agora, por favor, o senhor terá 10 minutos. Boa tarde, seja bem-vindo. Pronto. Tá. Eu não estou acostumado com o Zoom, microfone, todos me ouvem, né? Sim. Ah, tá. Bom, eu sou, então, me apresentando aí, né? Acho que eu conheço a todos, né? O Ministério Público tem essa função, né? Na tutela de direitos difusos, né? Da tutela da pessoa idosa, e eu estou aqui em Bauru já desde 96, né? Em 2005, nós começamos um mapeamento, até era o seu Baldo Benjamin, né? Ele me procurou, o estatuto tinha sido sancionado, né? E nós fizemos aí esse mapeamento das casas de repouso, aí eu entrei em contato com a vigilância, fizemos essa interlocução, era um rapaz lá, o Flávio, né? Que trabalhava na vigilância, novo, até que faleceu novo, e num primeiro momento, então, o que ficou, uma primeira fase assim, do trabalho do Ministério Público? A gente fazia a vigilância nos passava as irregularidades, eu chamava os proprietários, fazia termos de compromisso, TACs, e esses TACs, na maioria das vezes, né, lá nessa primeira fase, não foram cumpridos. E acabou acontecendo muita judicialização, né? Eu comecei a entrar com ações de execução dos TACs e eles não eram cumpridos, eu acabava convertendo isso em perdas e danos, ficava multa, até outro dia aí um proprietário teve que entrar numa ação civil pública física, ainda antiga, porque o carro dele estava penhorado, quer dizer, não foi boa essa nossa primeira estratégia. Aí, isso por volta de 2010, 2009, eu fui trabalhar em São Paulo, fiquei 3 anos lá, convocado, né, pelo Procurador-Geral. Quando eu voltei, a realidade já era um pouco diferente. Nessa época, nós tínhamos aí, entre 2005, 2010, 2009, 10 casas de repouso em Bauru, particulares, né? E aí, realmente, essa questão dos TACs não funcionou. O que eu comecei a fazer a partir de 2012, mais ou menos? Nós recebemos, o Ministério Público recebeu um núcleo que chama NAT, Núcleo de Assistência Psicossocial, Técnico-Psicossocial, uma psicóloga, uma assistente social. Então, elas começaram a fazer essas visitas técnicas também nas casas de repouso. Eu ia depois, pessoalmente, né? Conheço praticamente todas de Bauru, são hoje cerca de 40 e poucas. E a vigilância também ia. Só para esclarecer, para cada casa de repouso, para cada instituição de longa permanência que existe em Bauru, eu tenho um que a gente chama no Ministério Público de Procedimento Administrativo de Fiscalização, que é um PAF, né? Então, tenho lá o que está faltando, o que precisa para regularizar e tudo mais. O NAT começou a fazer as visitas e, lógico, é uma forma, né? No Estatuto do Idoso, o Ministério Público também está colocado como órgão de fiscalização. O MP, a Vigilância e o Conselho Municipal do Idoso. Só que o Estatuto não estabeleceu muito bem, né? O que cada um faz, né? E, lógico, a função do Ministério Público é procurar fiscalizar também esses órgãos, né? A vigilância, o Comup, etc. E, através dessas visitas do NAT, foi isso que aconteceu.
né? A vigilância às vezes ia, não via uma coisa, eu cobrava, eu comecei a cobrar, e essa interlocução com a vigilância, que hoje é muito boa, nem sempre foi tão boa, né? Houve fases difíceis de interlocução, começou a ocorrer, fluir de uma forma mais natural, né? Melhor. E aí nós tivemos também um ato do Ministério Público, Procurador-Geral, nos determinando que os promotores cobrassem, tanto da vigilância como dos conselhos, né, um cronograma das visitas que eles vão fazer ao longo do ano nas casas de repouso, né? E esse ato também trouxe algumas outras questões que nós passamos a nos reunir. Eu comuniquei, né, tanto ao conselho como à vigilância, olha, eu preciso dessa, até para que, assim, a ideia desse ato era fazer um trabalho coordenado, né? Então, o Ministério Público numa época, a vigilância aí num outro momento, né? As visitas serem constantes, né? Aí nós passamos então a ter essa interlocução melhor. Em 2019, eu chamei aqui o secretário, que na época era o Dr. Fogolin, e exatamente o que o Ezequiel falou, eu constatei, né? Eu até, na época, né, lógico, ele era secretário, ele não estava tão ligado a questões só das casas de repouso, era mais o Dr. Mário, que era o diretor à época, né, da saúde coletiva, a Terezinha, que era a da vigilância sanitária. E eu falei, doutor, o que nós precisamos é tentar conseguir que a casa primeiro abra com todos os requisitos, para depois a vigilância não ficar correndo atrás, porque é isso que ocorre, quer dizer, a vigilância fica atrás, né? Aí ele até virou, eu me lembro que ele virou para os que estavam presentes e falou, mas isso é óbvio, é lógico, né? Esse seria o mundo ideal, só que a gente sabe que não é isso que ocorre, né? E aí nós passamos a trabalhar nas reuniões, eu fui chamando individualmente primeiro, né? Primeiro chamei a SEBS, depois o Comup, depois os bombeiros, depois fui chamando, conversando, e depois nós fomos chamando para as reuniões, né, que a gente fazia aqui no MP, mais, vamos dizer assim, mais interlocutores, né, mais personagens dessa situação, né? E na última reunião, que foi em março de 2020, nós chamamos até o sindicato dos contabilistas, porque, assim, a primeira coisa que a pessoa faz, eu quero abrir um negócio, ela vai procurar um contador, né? É a nossa cultura, né? Enfim. E é muito fácil, eu me lembro que numa das reuniões o Dr. Maurício, que é procurador municipal, falou, doutor, ele veio pela CEPLAN, se não me engano. A coisa mais fácil que tem hoje é abrir um negócio, né? Qualquer pessoa vai, abre e daí, enfim. Bom, aí nós passamos para uma terceira fase, né? Que foi a fase agora do coronavírus, né? A partir do ano passado, a gente teve um outro olhar, né? Essas discussões, essas reuniões que a gente fazia aqui não avançaram, né? Porque a gente tem que ter um outro foco, né? O foco foi aquele desespero no começo, aquela situação assim que todo mundo, não preciso dizer, né? Foi uma coisa inesperada, e o foco foi até auxiliar essas casas, né? Nós conseguimos até através do programa do Coronavida, né, que a Promotoria da Saúde implementou, doutor Enilson, uma das vertentes foi a distribuição de EPIs, né, máscaras e aventais. Primeiramente, ele fez isso para o pessoal de frente, né, que estava na frente do pessoal da saúde. Mas, ao longo aí, lá para maio, assim, eu entrei em contato com ele e falei, escuta, nós podíamos tentar passar isso para as casas de repouso também. E até hoje, né, isso está acontecendo. A casa de repouso, a vigilância fazia contato, acho que nem ia pessoalmente, no começo ia, mas ficava na porta, não podia entrar. Depois por telefone, às vezes perguntando se estavam precisando de coisas, né, de EPIs, e esses EPIs foram disponibilizados, né, ajudou muito. Então o foco foi outro. Eu também, o ano passado, nós
dei um breque, né? Parei de oficiar, de cobrar muita coisa que faltava, de regularização, de LTA, de bombeiros nas casas, porque, né, era óbvio que nós tínhamos que, na verdade, ajudar. E nem era possível, né? A vigilância não estava nem conseguindo fazer visitas pessoais, né? Bom, aí a gente está aqui só para mais ou menos, né, localizar vocês como é que está essa situação aqui com o Ministério Público, Vigilância, Comup, né? Teve algumas deliberações na reunião de março, mas acredito que não tenham avançado, né? Acredito eu, a vigilância ia ter uma interlocução com o sindicato lá dos contabilistas, o Comup também, acho que nós deliberamos uma campanha, mas isso não acredito que não tenha avançado por conta da pandemia, né? E aí, sobre a lei do Guarujá, eu vejo assim, fazer uma lei, muitas vezes, a lei não é a solução para tudo, né? A lei, eu costumo dizer, a lei não acompanha a vida, né? A lei tem que estar sempre mudando, tanto que a lei de Guarujá, eu até pedi para o vereador Bira ontem, né, me mandar a lei, que ele falou que queria discutir isso. A lei do Guarujá já mudou, viu, vereador? Em junho o senhor me mandou uma de 2018. Em junho do ano passado, teve uma lei nova lá que praticamente alterou ela inteira, né? Então, precisa dar uma olhada, ver o pouco que eu olhei da legislação, da lei, eu sim dei uma passada de olhos, né, que foi ontem que o senhor me mandou. Eu vi que lá o grande avanço, e eu acho que a grande sacada que nós temos que fazer, né, é justamente a casa só abrir quando tiver tudo em ordem, né? Eu acho que isso vai facilitar muito para os idosos, para a vigilância, para o Ministério Público, para o Comup e tudo mais. E lá no Guarujá, pelo que eu vi, a grande inovação da lei é criar uma comissão, né? Não é só a vigilância que fiscaliza lá no Guarujá, é uma comissão. E essa comissão, inclusive, é remunerada, é formada por representantes, ela é multiprofissional, né? Ela é formada por representantes da CEPLAN, das secretarias, né, de obras, dois conselheiros do Comup, saúde, enfim, a vigilância sanitária tem também. Então, isso seria bom, né? Só que, como eu falei, uma lei, eu sou a favor de nós termos uma legislação municipal sem problema, mas uma legislação municipal tem que ser muito bem discutida, né? Não dá para fazer uma lei sem ouvir todo mundo, a associação, não sei. Eu já tive contato com a Associação das Casas de Repouso, o Marcos, que era, não sei se é ainda o presidente, né? Acho que o doutor Daniel, falou, né? Eu não sei qual é a extensão da representatividade, né? Não são todas que estão na associação. Então, uma lei municipal, né, tem que ter, ouvir todos, tem que ser uma coisa, assim, gestada. Senão fica uma coisa, né, e como o senhor já falou também, vereador Bira, essa não é a intenção de esgotar o assunto, né? Então é isso, eu acho que sempre que vier para ajudar, né, uma legislação municipal vai ser bem-vinda, tá? É isso. Tá bom, doutor, muito obrigado. Eu esqueci de dar os meus pêsames ao senhor pela passagem da sua mãe. Muito obrigado. Nossos sentimentos aqui do gabinete da Câmara. Muito importante o que o senhor falou, para a gente entender. Eu sou vereador de primeiro mandato e, como todos os pares aqui da casa, recebem várias demandas e a ideia sempre é conciliar. E eu agradeço muito sua participação preciosa, como dos demais também, que, sem dúvida, vão contribuir nessa discussão. Já queria fazer um encaminhamento aqui, antes do final da reunião também. Vamos ouvir o doutor Gustavo Bugalho, mas eu queria fazer um encaminhamento aqui para que a gente possa, dentro deste padrão de discussão, marcarmos uma audiência pública.
essa audiência pública, aí sim nós ouviríamos todos os lados, se for necessário mais de uma audiência, para que a gente possa, de fato, fazer uma lei que seja funcional, aplicável, fiscalizável, igualitária, que promova também justiça social, que contemple as pessoas que estarão sendo as adquiridoras daquele serviço, né, que as casas de repouso se propõem a entregar, e que seja, de fato, o melhor. Uma organização da associação, como o senhor falou, para que todos possam se manifestar. Então, eu já encaminho aqui, se for do entendimento de todos vocês, nós estaremos sempre em contato aqui no gabinete, mas já encaminhar, né, a audiência pública, talvez com uma minuta, né, a gente vai fazer aí um compilado de sugestões e já dentro daquilo que já está consolidado. Pode falar, pois não. Só uma coisa, talvez seja melhor, né, antes de uma audiência pública, o senhor que está articulando aí, conversar individualmente com cada um dos setores, viu? Porque, assim, é uma sugestão. Eu fiz isso. Claro. Né? Eu fiz isso como o senhor mesmo falou, que é vereador de primeira legislatura, tal, assim, se inteirar bem, porque a situação, assim, ter uma legislação, né, é uma coisa que nós temos que ter uma meta, né, um objetivo para ter uma lei. Então, eu não sei, é uma sugestão. Antes de o senhor fazer a audiência pública, procura conversar, o senhor vem, conversa aqui comigo, sente o Comup, sente a SEBS, né, o que cada um está pensando, porque nós estamos com uma interlocução boa, né? Boa. Então, talvez não seja necessária uma legislação. Entendi. Talvez melhorar essa interlocução, melhorar os recursos da vigilância, e aí entra a questão, né, assim, do parlamento aí que o senhor representa, sim, de ser um interlocutor com o Poder Executivo, dar mais recursos para a vigilância, e às vezes isso resolve o problema sem termos a necessidade de uma legislação. Então, antes, só a sugestão. O senhor claro, faz não, perfeito. Para ver se... Porque senão, às vezes, mobiliza tanta gente e vê que não vai ser viável, né? Entendi. Entendeu? Não, muito obrigado. Ótima sugestão. A reunião é para isso mesmo. Agradeço e a gente está aqui para aprender, sim. Não há problema nenhum. Agradeço sua sugestão. Vamos, então, individualizar aí os contatos para depois a gente encaminhar para algo mais encorpado, né? Também convidei o Dr. Gustavo Bugalho, que é jurídico da Prefeitura, para que ele também fizesse as suas considerações. Dr. Gustavo sempre muito solícito para a gente. O senhor tem aí os seus 10 minutos, se precisar, Dr. Gustavo. Bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Gustavo. Não vou me utilizar dos 10 minutos, até porque é um tema que eu acredito seja, principalmente nesse primeiro momento, afeto às secretarias FINS, né? SEBS, Saúde, né? Os conselhos que se manifestaram. E eu faço minhas as palavras do Dr. Gustavo, né? Tanto em relação a importância de ter um diálogo individual, verificar aí, né, se é o caso de haver uma nova legislação municipal, né, ou se é uma questão de uma interlocução entre os setores envolvidos, né? Mas, de qualquer maneira, havendo aí, num segundo momento, o entendimento, né, pacífico entre as partes interessadas, no sentido de que haverá a criação de uma legislação, uma nova legislação municipal, eu já deixo como costumeiro, né, a SNJ disponível através dos seus procuradores efetivos para analisar aí, do ponto de vista jurídico, do interesse público, né, a minuta que eventualmente vier a ser realizada. Creio que não tem muito mais o que expor, até porque o assunto para uma conversa
essa inicial já foi muito bem explorado. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, doutor Gustavo. O doutor Daniel fez um apontamento aqui, acho interessante. Como já foi dito aqui também, nós vamos incluir nessas discussões a associação. Se ela existe de fato, e a gente sabe que existe, né? Já tem até uma representação, vamos incluí-la nessas discussões com absoluta certeza. Um dos pontos que o doutor Gustavo Zorzella falou, e eu fiz questão de anotar aqui, é que a casa só deveria abrir quando ela estivesse mesmo em ordem. Isso seria o mundo ideal. Eu confesso para o senhor que isso seria o melhor dos mundos, né? Como já foi citado aqui anteriormente, por outros, né, que deveriam mais se ajustar à atual legislação do que promover alguma coisa que seja um Frankenstein, aí, alguma coisa que não ajudaria em nada. Mas como se trata de uma entidade de classe, né, uma associação, a gente vai aprofundar o discurso, o diálogo, para que, de fato, a gente encontre o melhor caminho possível para que todos os órgãos possam trabalhar de forma harmônica e apresentar para a população, para a sociedade, um produto, entregar algo que realmente esteja dentro da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, tudo que nós preconizamos. Bom, aqui, encerrados os oradores que a gente fez as inscrições, eu tenho aqui o privilégio também de estar com a vereadora Chiara Ranieri, não sei se ela gostaria de fazer uso da palavra, se ela quiser, tem toda a nossa... Seja bem-vinda, vereadora. A senhora pode ter por 10 minutos vereador. Ou mais. Eu serei breve. Eu entendi já no começo da audiência que é para a gente não se estender muito, né? Então, eu vou fazer o que eu não consigo muito bem, que é falar pouco. Mas vamos lá. Eu queria saudar a todos aqui os presentes, né? Alguns amigos, algumas pessoas que a gente admira muito. Não vou ficar aqui nominando para a gente não perder muito tempo. Dizer que eu vim para essa audiência pública bastante curiosa para saber do que realmente se tratava, porque quando a gente fala de instituição de longa permanência, a gente, no trabalho nosso de vereadores aqui na Câmara, em especial o meu, que presido a Comissão de Educação e Assistência Social, junto com o vereador Serginho Brum e Coronel Meira, né, nós sempre fazemos um acompanhamento das instituições que são as conveniadas com a Secretaria de Assistência Social. Então, eu até procurei, junto da comissão, saber se tinha alguma demanda específica, né? Porque eu não tinha conhecimento. Né? A única situação que apareceu para mim, né, no gabinete, em contato, foi a situação do distanciamento, né, da impossibilidade das visitas em função do Covid e também situações de, assim, mais especificamente mesmo, com relação à rotatividade de profissionais, a questão da vacinação, mas situações muito pontuais, nada que a gente pudesse pensar numa audiência pública. Mas no início da audiência, com a palavra aí do doutor Daniel, eu entendi bem que é uma situação mais de regularidade mesmo das casas de repouso, né? Dessas instituições que são importantes, né? A gente sabe que há uma demanda crescente, né? A gente, por diversas vezes, se depara com pessoas nos consultando se a gente conhece uma ou outra casa, né? E a gente, na verdade, a gente não indica nada, a gente não fala a respeito, eu acho que isso é algo muito particular dos familiares, como na educação a gente também não indica escola, a gente não fala, né? Mas eu acho que é importante a gente sair daqui dessa reunião com uma coisa muito clara, né? Eu acho que tanto na educação quanto na assistência social, nós somos muito regrados. E essas regras, elas existem, que é para garantir uma qualidade no serviço prestado, né? E o serviço prestado é uma pessoa.
é um ser humano. Então, essas regras, na verdade, elas foram estabelecidas para que quem esteja recebendo esse serviço esteja recebendo com a qualidade e com a dignidade que todos nós esperamos. É para isso que nós trabalhamos, não é isso? Então, eu acho assim, se há dificuldade, né, em cumprir aquilo que é regrado, eu acho que é muito importante que seja refletido, né, se quem está proposto a fazer esse serviço realmente está no momento em que se propõe a fazer, reunindo todas as condições para oferecer o serviço. Né? Investimentos em quem vai oferecer o serviço através de uma empresa, porque não é uma instituição de caridade, é uma empresa. Então, esse investimento, ele precisa ser condizente com aquilo que as regras estabelecem como qualidade. Não é o que eu acho, né? Ou o que eu vi sendo praticado. É aquilo que as regras estabelecem, né? Se há instituições que estão irregulares, isso é muito sério. O município não pode permitir, o Ministério Público não pode permitir, né? O comum não pode permitir, o Conselho é muito atuante nesse sentido também, né? Eu desconheço, mas saio daqui com um sentimento de que talvez nós não estejamos fazendo o nosso trabalho. Eu acho que isso não pode acontecer. Então, doutor Daniel, quando o senhor fala da associação do senhor, eu gostaria inclusive de saber quais são, né, essas empresas que fazem parte dessa associação, porque se o senhor fala que todas são irregulares, muito me chama a atenção, tá? A Câmara tem o dever de saber o que acontece no município de Bauru, e isso me trouxe uma grande preocupação. Tá certo? Então, vereador Bira, eu agradeço a oportunidade, né? Coloco a Comissão de Educação e Assistência Social da Câmara à disposição, em nome dos dois vereadores que compõem ela, o vereador Coronel Meira e do vereador Serginho Brum, também para estar dialogando e estar somando nas discussões aí, né? Mas saio daqui com esse sentimento, tá? Há algo de errado acontecendo na cidade de Bauru. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora. É muito importante que a gente também percorra os canais, né? Aqui a gente sempre deu a publicidade necessária daquilo que o gabinete tem como prioridade, né? Não decidir, também não concluir nada, sem antes ouvir todos e todas, né? Que fazem parte desse mundo, né? Que se chama Bauru. E, com certeza, quando a associação nos procurou, nós procuramos nos inteirar, fizemos várias reuniões e também quero aqui deixar à vontade o fornecimento de todas as informações que nós temos, vereadora, Coronel Meira, Sérgio Brum, de todas as informações e convidá-los também para nos ajudarem nessa discussão, nesse diálogo, para que o que de fato precisa ser entregue para a população seja entregue de fato. Eu acredito que a pandemia veio para botar um pouco de vento em tudo isso, veio como se a gente estivesse dentro de um liquidificador e temos que consertar o carro durante o movimento, muitas coisas novas, muitas coisas que são reativas e não são planejadas. Então, acredito que essas reuniões, esses encontros, eles servirão para que a gente tenha um rumo, tenha um norte. Não acredito que esteja tudo errado pelo que a gente conversou, né? Também com o Comup, com a vigilância sanitária, com o pessoal que trabalha na ponta dessas casas, pelo menos as que a gente conhece, que estão legalizadas, legitimadas. Acho que falta ajustes, acho que falta adequações, isso é notório, e é com essa intenção que nós estamos trabalhando. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a paciência de vocês, o tempo de vocês, o conhecimento que vocês passaram para a gente, para o nosso gabinete.
importantes as intervenções, e a minha oração é que Deus abençoe todos vocês, que os nossos idosos sejam cuidados como merecem, pois já trabalharam, já prestaram o seu serviço à nossa sociedade, prepararam o caminho para os mais jovens, e é claro que eles merecem dignidade em todos os pontos das suas vidas. Eu tomo por base a Bíblia Sagrada, seria bom que todos nós cuidássemos dos nossos, pois o texto da carta a Timóteo diz: quem não cuida dos seus é pior que o ímpio e negou a fé. O ideal seria que todos nós cuidássemos dos nossos. Mas a gente sabe que a vida, ela tem muitas surpresas e às vezes nos pegamos sozinhos, solitários, sem condições, num mundo em que tudo tem que ser rápido, falta pouco tempo, carinho, falta espaço, e eu vejo também muitas casas que conheço que acolhem as pessoas que não têm a quem recorrer. Devemos lembrar da Vila Vicentina, devemos lembrar de tantos outros lugares que fazem um serviço de excelência com tão pouco. Então eu quero aqui agradecer vocês, vou encerrar como prometi, uma reunião de 1h10, e que seja um primeiro contato, que seja uma primeira reunião. Esse diálogo, essas participações vão estar gravadas nos arquivos da TV Câmara aqui de Bauru, servirão para a base de muitas argumentações e muitos discursos ainda, e eu agradeço de coração a todos vocês, me coloco à disposição, e também gostaria de individualizar os diálogos para depois podermos compor algo que seja relevante para a nossa sociedade. Ok? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima sexta-feira, um fim de semana abençoado para vocês, Deus abençoe, curtam suas famílias, curtam seus pais, seus avós, e que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Uma boa tarde.